Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os cristais. Mas poder oculto dos cristais? Sim, os cristais têm um poder que é desconhecido pela grande maioria das pessoas. Bom, o que é um cristal? Um cristal, ele é, do dicionário, aquilo que cristaliza. E o que acontece quando cristaliza algo? É que as moléculas elas se agrupam em formas geométricas. No caso dos cristais, existem formas geométricas específicas. No caso dos cristais menos puros, que por exemplo o vidro, essas formas geométricas não são tão alinhadas. Nos cristais que são pedras preciosas, conhecidas por este nome às vezes, esses alinhamentos dos átomos, eles formam formas geométricas bem específicas. E isso traz aos cristais características muito interessantes. Talvez as características mais desconhecidas ainda pela maioria dos cristais seja a utilidade no dia a dia dos cristais, porque hoje, no mundo da tecnologia, não se vive sem cristais. Você está assistindo este vídeo no YouTube, aqui no canal do Pava, graças aos cristais, por incrível que pareça. Porque na época em que a tecnologia estava começando a engatinhar, as pessoas exploravam materiais para o fim de produzir tecnologia. Então, os primeiros cristais como tecnologia foram utilizados como os toca-discos, porque eles perceberam que um certo tipo de cristal, a hora que ele recebe alguma batida ou algum choque ou encosta em alguma coisa, ele distribui uma carga elétrica. Então, alguém teve uma ideia e fez disso um vinil, um toca-disco, onde aquela agulha, na ponta dela, tem este cristal. Então, o cristal raspando nos sulcos do vinil, ele produz faíscas elétricas no ritmo da música. Então, essas faíscas elétricas, sendo amplificadas, gera toda a música. Depois disso, os cristais foram muito presentes nos rádios, porque os rádios de antigamente, tinham dentro deles um cristal. No transmissor, muito utilizado nos rádios, porque nos transmissores, nas estações de rádio, quem fazia a transmissão era um cristal. Um cristal, ele era cortado, perfeitamente cortado, exatamente do tamanho e da frequência de onda a qual ele iria transmitir. Então, ao passar o pulso elétrico nele, as ondas saem naquele exato mesmo tamanho, criando um campo eletromagnético naquele comprimento de onda que iria se dispersar por muitos quilômetros, dependendo da intensidade da energia colocada nele. Daí então foram sendo descobertas mais e mais utilidades para os cristais na tecnologia, como por exemplo os grandes rádios que eram compostos de válvulas e precisavam ser muito grandes. Essas válvulas foram substituídas por cristais, por diodos e transistores, que são nada mais nada menos do que pequeninos cristais. O que eles fazem é fazer a energia alterar. A energia vem positivo, passa para o negativo, vem no negativo, passa para o positivo. E assim nós começamos a perceber o poder dos cristais. E aqueles grandes rádios que eram enormes agora caberiam na palma da mão, graças aos cristais. Mas não foi só aí que os cristais fizeram uma grande revolução, porque eles fizeram uma grande revolução também nos computadores, porque ao continuar a explorar o potencial dos cristais na condutividade elétrica e na sua polaridade energética, eles transformaram os grandes aparelhos em chips, em circuitos integrados. E esses circuitos integrados nada mais são do que uma superfície de cristal, onde lá são colocados os componentes. Muitos deles, a maioria deles, também são cristais. São diferentes tipos de cristais. E eles descobriram o cristal de silício, que ele é extremamente condutivo. E por isso ele é muito útil na produção de todos os componentes eletrônicos de hoje em dia. Tanto que as grandes empresas de tecnologia, elas estão no local que deram o nome de Vale do Silício, porque toda a tecnologia depende do cristal de silício, que é composto de areia. A areia também é um cristal muito pequeno. Então todos aqueles quartos imensos onde eram guardados os computadores, a válvula, todos aqueles componentes que o avanço da tecnologia, essas empresas compactaram dentro de uma coisa muito pequenininha. Só que é tão pequena que deu para compactar muito mais transistores. Um processador como um i7, que é um dos processadores mais modernos recentemente, o mais moderno é o i7 5960X atualmente, ele possui mais de 300 milhões de transistores, correção,
2,6 bilhões de transistores dentro de um espaço como este aqui. É muito pequeno. Só que esse chip de silício, ele ainda está dentro desse chip em um pedacinho bem pequenininho aqui no centro. Eles são responsáveis por abrir e fechar, mudar a polaridade e assim criar 0 ou 1. E isso são responsáveis pelos cálculos que eles são capazes de fazer, que são capazes de fazer mais de 3 bilhões de cálculos por segundo em um só dos seus núcleos. Lá na escala nanotecnologia, tudo desenhado e arquitetado na superfície de um cristal. O silício é o segundo material mais abundante na natureza e ele é encontrado em feldspato, granizo, quartzo e areia. Então é feita uma fusão, uma limpeza para que ele fique 99,999% limpo, de forma pura. Daí então ele é fatiado e todo o projeto da arquitetura do chip, com seus mais 2 bilhões e 600 milhões de transistores, é queimado, é gravado com luz através de um outro cristal. Ele é gravado à luz no silício. O celular que você carrega no bolso, ele tem um processador parecido com este, muito pequeno também, e que ele reúne todas as funções de todos os equipamentos de antigamente, graças aos cristais. Bom, continuando a falar de cristais, os cristais existem também em diferentes densidades, como por exemplo sólido, líquido e até gasoso. Eles preservam as capacidades do cristal sólido e mesmo em estado líquido, como por exemplo a água. A água ela também é um cristal e ela aparenta na forma de cristal em certas temperaturas, abaixo de 0 graus Celsius. Vocês aqui do canal devem saber que o Dr. Masaru Emoto ele fez uma experiência com os cristais da água para ver se eles eram suscetíveis às energias, mas não só às energias elétricas, como às energias do pensamento, que também não deixam de ser impulsos magnéticos. E o Dr. Masaru Emoto e sua equipe ficaram muito surpresos ao descobrir que a molécula de água ela assume determinadas formas ao cristalizar de acordo com as emoções e pensamentos. Ou seja, se a pessoa ela está emanando, digamos assim, amor, enquanto o cristal está e o cristal é congelado, ela assume uma forma. As moléculas que estavam soltas, elas para cristalizar, elas assumem cristalizar de forma sólida. Elas acabam por mostrar a sua verdadeira organização no seu composto químico. E a organização da água é o perfeito hexágono. E quando ele é mentalizado positivamente, ele assume formas cada vez mais hexagonais, que é a geometria fundamental do vácuo do universo. Vou deixar um link aqui em cima, porque a vida emerge da água. E, da mesma forma, os alimentos também têm sua energia, a energia Chi, principalmente quando ele é natural e é recém-colhido. Então, nesse nosso mundo polar dual, existem 3 estados de energia, que é neutro, positiva e negativa, pode ser chamada assim. Por exemplo, uma fruta, ela tem um Chi positivo, ela tem um Chi bom, porque quando nós comemos, o nosso corpo come a parte material e nosso espírito come a parte energética do alimento. Ou seja, se nós comemos, digamos, uma carne animal, ela tem o Chi ruim. Nosso corpo biológico vai estar comendo a carne, as moléculas. Nosso corpo espiritual estará comendo a energia Chi negativa, o que irá aparentar em nossa alma. Essas energias elas emanam também para a nossa alma. Inclusive os seres extraterrestres dizem que a gente fede muito, parecendo estar num chiqueiro a hora que comemos carne ou animais com Chi muito negativo, o que acaba deixando pedaços podres em nossa alma, em nossa aura. Mas não para por aí, porque quando nós comemos alimentos com o Chi positivo, como é o caso de frutas, cereais, coisas do tipo, eu farei um dia um vídeo sobre o Chi dos alimentos. Nosso espírito então se alimenta também dessa energia positiva, o que contribui para o funcionamento dos nossos chakras do corpo. Quem quiser saber sobre os chakras, eu vou deixar aqui em cima o link e as suas funções. Porque os chakras do corpo eles absorvem as energias do ambiente e também absorvem as energias daquilo que nós nos alimentamos. Então, quando o Chi ele é negativo, acaba tornando mais denso a nossa aura e mais dificultoso fica o funcionamento dos nossos chakras. E os nossos chakras são os responsáveis
por distribuir a energia por todos os nossos órgãos, por todas as nossas células, o que propicia doenças, propicia também estados mentais mais negativos, propicia as larvas astrais, que a gente vai falar essa semana aqui no canal, propicia dores de cabeça, enfim, desânimo e algum tipo de desmotivação. Mas são vários tipos de alimentos que carregam esse chi negativo que, se só comer aquilo, a gente pode ficar bem cansado e bem mal. Mas os elementos positivos, eles vão contribuir para o funcionamento dos nossos chakras e vão nos dar energia prana, vão nos dar energia positiva ou prana necessária para que os nossos chakras trabalhem bem e que todos os nossos sistemas funcionem adequadamente. Também vou deixar aqui o link para o prana, caso você queira saber sobre. E é aí que entram os nossos cristais. Porque, como você viu, os cristais, eles são ferramentas poderosíssimas, que eles alteram a polaridade da energia. Como, por exemplo, antigamente os toca-discos, eles eram feitos daquele modo. Hoje em dia não tem nada mais físico nas mídias, por exemplo, um MP3 é nada mais nada menos que armazenado em um pequeno pedaço de cristal, onde a informação lá ela é polarizada, ou seja, o próximo cluster é 1, o próximo é 0, o próximo é 0, o próximo é 1, o próximo é 1, o próximo é 0, e assim vai sendo armazenadas informações polarizadas ao longo de uma superfície de cristal. E quando o computador então pode ler essa superfície e vai ver, está tais dados ali, porque a energia fica armazenada dentro do cristal. E da mesma forma como recentemente conseguiram fazer um cristal que armazena um cristal que cabe menor que a unha humana, e lá cabe mais do que 300 terabytes de informação só naquele espaço, porque eles chegaram a um nível de gravação tão minúsculo que eles gravam nos átomos, eles colocam os átomos dos cristais. Eles vão lá e alteram a polaridade dos átomos, ou seja, dá para armazenar tanta informação quanto existe em todo o planeta Terra. Tem até um filme que eles falam sobre isso, o filme Jornada nas Estrelas. Tem toda a informação de todas as mídias do planeta inteiro produzida ao longo de todo o tempo, guardada dentro de um cristalzinho deste tamanho. É porque eles têm zilhões e zilhões e zilhões e zilhões de camadas de átomos. Então, se for gravar dá para gravar todas as informações que existem em todos os computadores do mundo e todos os vídeos do YouTube dentro de um pedaço de cristal, se for utilizar todas as camadas dentro desse cristal, todos os seus átomos. E é assim que os seres de outros planetas, que já sabem muito mais o poder dos cristais do que nós, fazem para armazenar as informações todas. Esse vídeo que você está vendo, ele está armazenado dentro de algum servidor em algum lugar do planeta e ele está lá polarizado na superfície de um cristal, e uma cabeça de leitura faz a leitura desses dados e eles vão até você. Então, este é o poder dos cristais. Eles têm a capacidade de alterar a energia, da energia boa para a energia positiva. Só que, ao passar a energia positiva, eles pegam a energia ruim. Então, nós temos que sempre limpar os cristais. A gente pode limpar os cristais com outro cristal, que é o sal grosso. O sal grosso é um cristal de sal e em forma muito pura. Então, como por ser um cristal, ele absorve a energia e pega a energia para ele, fica armazenada nele, aquela energia negativa que estava no outro cristal. Então, nós jogamos pelo ralo, de preferência no vaso sanitário, para que os cristais carreguem a energia negativa que estava ali antes para longe. E daí então nós colocamos os cristais no sol, na chuva e na noite. É muito bom que pegue à noite, que pegue chuva e que pegue pelo menos 2 horas de sol. E então esse cristal ele se recarrega positivamente novamente. E então ele tem o poder de, ao você encostar nele, ele faz uma troca energética contigo. Ele pega as energias negativas e te entrega as energias boas. É um raio instantâneo. E depois dessa maior parte que é instantânea, vai devagarinho começando a absorver e te entregar as energias boas e positivas da natureza. E cada cristal tem uma energia específica e serve para algo específico e tem ligação específica com as nossas energias dos nossos chakras, que é o que a gente vai ver agora. O quartzo branco ele estimula a espiritualidade, auxilia a cura em geral, purifica, vitaliza, protege a pessoa. A ametista alivia as tensões e o estresse mental e emocional, desperta o processo de transformação e traz o equilíbrio espiritual. Também é muito indicada para o uso em ambientes, porque transmuta as energias negativas, favorecendo a harmonização e a tranquilidade. O lápis azul é o purificador mental, cor índigo, e
desenvolve e estabiliza as habilidades psíquicas, auxilia nos desequilíbrios cerebrais e mentais. No uso, você coloca ele sobre a mesa de trabalho ou estudo, favorece a concentração, o raciocínio. Água marinha, ela tranquiliza as emoções, clareia os pensamentos, desperta a autoexpressão, inspira a receptividade, é usada diretamente sobre a testa, acalma os pensamentos, sob o travesseiro, favorece o sono tranquilo. Quartzo rosa, calma, alivia as tensões nervosas, estimula, liberta ao amor, ao perdão, à compaixão, bom ser aplicado diretamente sobre o coração. A esmeralda equilibra os sentimentos e todos os sistemas do corpo físico e da aura, transmite sinceridade, tranquilidade e paz, auxilia qualquer processo de cura, colocada diretamente sobre a região do plexo solar, alivia os problemas estomacais. O citrino estimula o pensamento racional e a objetividade, ele traz autoconfiança e a fé, vitaliza os sistemas físicos e psíquicos, usado sobre a mesa de trabalho ou de estudo, favorece a concentração, a fluência do raciocínio. A ágata canaliza a vontade e as emoções para a sua expressão, estimula a consciência do eu e traz a segurança nas relações. O quartzo branco é ligado ao chakra coronário, a ametista tem relação ao chakra frontal, as pedras índicas como o lápis azul são também ao chakra frontal, a água marinha é o chakra laríngeo, o quartzo rosa é o chakra cardíaco, a esmeralda o plexo solar, o citrino é o chakra esplênico e a ágata é o chakra básico. Então o cristal ele pode ser usado uma vez antes de ser limpo novamente. Então se você usou o cristal, você tem que levar ele para lavar novamente. Lave na água corrente, com sal grosso, deixe ele de molho no sal grosso um pouco. Depois coloque ele novamente no sol, na natureza, na chuva, na noite também, certo? O lugar de cristal é na natureza, é no chão, é na pedra. Não é dentro de casa, a menos que você limpe ele todos os dias. Porque alguém, ao passar próximo, vai fazer troca energética com ele, vai pegar a energia boa dele e ele ficará com a ruim da pessoa. Então, se você passar de novo nesse cristal, ele vai fazer novamente a troca. E uma hora acaba a energia dele, que quanto maior o cristal, mais energia ele tem, mais ele armazena. Uma hora ele vai começar a fazer o contrário, que é te dar energia negativa e pegar a tua energia boa. Porque ele faz essa troca energética. Se ele tem o positivo, ele troca pelo negativo. Se ele tem o negativo, ele troca pelo positivo. Então, nunca esqueça disso e limpe sempre os seus cristais. E como isso ajuda na nossa aura? Então, conforme a gente come esses alimentos e essas substâncias negativas, eles vão deixando dejetos na nossa aura, que vai prejudicando o funcionamento dos chakras, nos dando dores, alguns cansaços, mau funcionamento de alguns órgãos, má digestão, dores de cabeça, coisas do tipo. E, então, os cristais, ao terem contato conosco e com a nossa aura, eles conseguem absorver toda essa energia negativa para eles e jogar a energia positiva deles para a nossa aura, reestruturando o nosso campo energético, tirando esses miomas, essas larvas astrais, esses dejetos negativos que bloqueiam nossos chakras, bloqueiam nossa aura e não deixam nossa aura brilhar. Então os cristais eles são muito importantes para a purificação da nossa aura, o que nos dá também uma clareza melhor. Eles também são muito úteis para o desbloqueio energético dos nossos chakras, para atingir níveis superiores de consciências através desse desbloqueio, através de acelerar o nosso campo áurico, por remover essas larvas e essas energias estagnadas no nosso campo. Então eles proporcionam. Por isso que o banho de sal grosso também resolve, porque o sal é um cristal e ele vai fazer essa troca energética, ele vai absorver as coisas negativas que estão na nossa aura e vai entregar energia positiva ou neutra, no caso do sal grosso, para a nossa aura, o que vai dar um grande alívio, a gente vai se sentir muito melhor, ele vai retirar coisas, porque o sal grosso é o detergente da aura, porque o sabão não limpa a aura, e pode limpar o nosso corpo físico, mas o detergente da aura é o sal grosso. Então ele também é bem recomendável, só que quase nunca use ele na parte da cabeça, só em raros momentos quando você achar que precisa, mas se for fazer isso mais seguido, recomendo uma vez por mês apenas e do pescoço para baixo na maioria das vezes. A gente vai falar muito mais sobre os cristais aqui no canal, porque é um assunto de extrema importância e o cristal faz parte de toda a nossa vida, todos os momentos. Inclusive, as películas que envolvem a nossa célula são de cristal. Nosso corpo é um organismo de cristal e o cristal é o que faz a comunicação com o todo, é o que troca energia. A importância dos cristais são completa em nossa vida e muito mais falaremos sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais!